Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, porque nós estamos no novembro. No mês de novembro, o Ministério da Saúde, ele tem uma série de campanhas, e uma das campanhas é para a gente conversar um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que estão relacionadas à alimentação, quando a gente fala na prevenção, no tratamento, né, em relação ao câncer de próstata. Então, por que falar sobre a relação da alimentação e os mitos que existem, as verdades que existem em relação à alimentação? Porque a alimentação ela é muito importante quando a gente fala de pensar no paciente para o tratamento, mas também para a prevenção, tá? A maioria dos cânceres que nós temos mais prevalentes na população hoje, na população brasileira e também na população mundial, tanto considerando países desenvolvidos, também com os países em desenvolvimento, porque antigamente nós tínhamos uma diferença muito grande em relação à alimentação que nós tínhamos nos países desenvolvidos em relação aos em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Mas hoje nós temos uma mudança. O nosso país, ele apesar de ainda estar em desenvolvimento, ele hoje tem um aumento de consumo muito grande de alimentos que são considerados ultraprocessados e processados. E, por outro lado, nós diminuímos o consumo de alimentos in natura. E também uma coisa que faz muitas pessoas pensar em relação à qualidade dos alimentos in natura que nós estamos consumindo. Daí a importância, né, das campanhas contra o uso de agrotóxicos, pesticidas, que o Brasil tem se empenhado em realizar. Mas, além das campanhas, claro, tem as fiscalizações que devem ser feitas. Então, vamos começar. Primeira coisa, o câncer de próstata é um tumor que é mais comum entre homens com mais de 50 anos. Então, um primeiro fator de risco relacionado ao câncer de próstata é a questão da idade. Quanto mais velho, nós temos aumentado muito a estimativa de vida da nossa população, o que é muito positivo. Porém, por aumentar a nossa expectativa de vida, a nossa população ela tem ficado com doenças crônicas, maior prevalência de doenças crônicas. E o câncer é uma delas. E no sexo masculino, a partir dos 50 anos, há maior risco do câncer de próstata, ok? E de acordo com as estatísticas americanas, 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida dele. Então, o que deve ser feito é uma prevenção e o diagnóstico precoce, tá? A alimentação, então, ela pode ajudar tanto na redução da incidência da doença, como em reduzir os efeitos colaterais relacionados à doença e também à recidiva. Então, a alimentação ela é muito importante. Então, principalmente, por exemplo, quando a gente pensa em um paciente idoso, né? A gente falou que o câncer de próstata está muito relacionado ao envelhecimento. E a gente pensa no paciente idoso que já tem uma baixa massa muscular, que já é mais magro ou que tem um excesso de tecido adiposo. Então, tudo isso a gente tem que pensar na importância da alimentação, porque ela vai ajudar tanto a reduzir a incidência da doença, mas também reduzir os efeitos colaterais relacionados à doença. Quando, por exemplo, o paciente precisa usar os quimioterápicos, os medicamentos para o tratamento, para evitar, para reduzir, né, o crescimento do tumor. E também quando a gente fala nos casos que o câncer aparece novamente, que nós chamamos de recidiva, ok? E aí, a gente tem sempre que pensar que a campanha do Ministério da Saúde,
relacionado ao câncer de próstata tem muito a ver com essa fotinha que eu falei. Um equilíbrio, porque hoje as mulheres são um grupo um grupo que mais procura assistência à saúde, tá? Algumas pessoas sempre falam, mas a mulher adoece muito mais. Será mesmo que a mulher ela só adoece muito mais ou ela adoece sim, né? Tem várias doenças que são relacionadas ao sexo, mas ela procura, né, uma assistência à saúde mais precocemente e por isso ela é diagnosticada mais precocemente, né? Então, um dos objetivos do Ministério da Saúde é fazer com que o homem ele se preocupe mais, né, com essa assistência à saúde. Apesar de nós termos visto uma melhoria do autocuidado na saúde do homem, né, o homem procurando, principalmente a gente fala na questão estética, da autoimagem, atividade física, isso tem sido muito benéfico. Porém, o cuidado de estar sempre atento aos seus autoexames, por exemplo, exames bioquímicos, né, ainda precisa ser melhorado. Então, o objetivo é equilibrar essa situação, que o homem tenha um autocuidado maior e busque mais assistência à saúde, ok? Então, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é um tumor maligno formado pela multiplicação desordenada. Toda vez que nós falamos em câncer, nós precisamos ter uma multiplicação desordenada de células. Essas células, quando a gente fala que o tumor é maligno, essas células elas vão ter características diferentes do que ela deveria estar, tá? Então, essa célula quer dizer que essas células de próstata, elas foram modificadas. Então, as células não têm mais as características que deveriam ter naquela região. E, além disso, a gente fala que a gente tem um potencial para invadir outros órgãos. Então, quando a gente fala de metástase, tá? Apesar do câncer de próstata não ser um câncer tão agressivo, existem casos que há, sim, uma chance de invadir outros órgãos, ok? Na prática, o que acontece algum gatilho, né, ao longo da vida. Esse gatilho, ele pode ser uma coisa que vem no histórico familiar, ou seja, ele é herdado, ou não. Por quê? Porque são alterações do dia a dia, do meio ambiente, da alimentação, do estilo de vida. E essas alterações que a gente fala que geralmente são modificáveis ou potencialmente modificáveis, né? Ou também algumas outras que não podem ser modificadas, por exemplo, a exposição a alguns hormônios, o envelhecimento, né? Elas são consideradas não herdadas, tá? E essas alterações, esses gatilhos que acontecem ao longo da vida, vão gerar alterações no DNA, que é o nosso material genético, o material que está lá dentro da célula. E, nesse caso, no câncer de próstata, a gente tem alteração da célula normal da próstata, tá? E aí, o DNA, né, que é essa substância química que tem em todas as nossas células, que compõem os nossos genes, ou seja, vem até da palavra do código genético, é estabelecido a partir do DNA, que é o material genético, é ele que vai controlar o funcionamento das células do nosso organismo, tá? E aí, alguns tipos de genes também estão relacionados nesse processo de início do tumor. Nós temos duas classificações majoritárias, que é os oncogenes, né, que são aqueles que vão ajudar a célula a crescer e se dividir, né, e permanecer vivas. Tá? Quando eles estão ativados, eles vai ter esse processo vai acontecendo. Então, precisa acontecer alguma coisa para ativar esses genes oncogenes. Por outro lado, nós temos os genes supressores de tumor, que geralmente funcionam o tempo inteiro sem nós sabermos. Nós não sabemos, nós não percebemos. Eles sempre estão lá na sentinela, guardando, né, e tentando resolver os problemas que começaram e que podem vir a virar um câncer, tá? Então, o que eles fazem? Eles mantêm um crescimento celular sob controle. Eles vão controlar. Se eles percebem que uma célula ela tá lá e que ela tá começando com uma modificação, eles vão gerar uma apoptose, por exemplo, tá? Programado. E vão reparar os erros, vão causar essa morte programada, como eu falei. E aí, quando isso não acontece, não funciona da maneira correta, pode gerar o câncer, né? Que vai ser causado por mutações no material genético, no DNA, ou outros tipos de alterações, que mantêm os oncogenes, que são os primeiros que eu falei, ativados, ou
que desativam os genes supressores do tumor, ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Esses tipos de alterações genéticas podem fazer com que as células, reparem que aqui eu uso a palavra genética e não herdada, que são coisas diferentes. Herança, quando eu falo de um gene, uma alteração hereditária, eu estou falando de uma coisa que é herdada. Aqui eu estou falando que são alterações genéticas, ou seja, alterações que acontecem no gene, tá? Que é o material genético da célula. E podem fazer com que as células cresçam fora de controle e com características diferentes do tecido normal. E aí, quando elas começam a ter essa multiplicação desordenada, com características diferentes, a gente tem a questão de ter uma alta capacidade de invadir tecidos vizinhos e ocasionando a metástase, tá? Então, é isso que acontece para a iniciação do câncer e até chegar a uma metástase. E aí, então, vamos trabalhar, né, o conceito de mito. O que é um mito? O mito, a gente tem várias conotações, né, no sentido popular, né? Mas as principais que eu destaquei aqui é a elaboração do espírito essencialmente ou puramente imaginativo. Então, quando a gente fala muito em crianças, a criança, ela acredita na mula sem cabeça e ela vai acreditar que aquilo é realmente real. Quantas crianças acordam à noite com medo porque teve esse mito e esse mito foi colocado no coraçãozinho da criança e ela realmente acredita que aquilo é real, tá? Então é uma coisa muito forte. E isso acontece também quando a gente fala na nossa era atual, até com a força que algumas pessoas falam nas mídias sociais, que está muito relacionada à capacidade dessa pessoa falar, o jeito, a simpatia, e pode gerar um grande mito, tá? Esse mito, ele pode ser local, ou ele pode ser passado de geração a geração, que é o que acontece, por exemplo, nos folclores, histórias infantis, e ele pode ter prejuízos muito grandes, tá? É uma representação falsa e simplista, criativa, imaginativa, mas geralmente admitida por vários membros de um grupo, que é isso que eu acabei de falar. Algo ou alguém que é recordado ou representado de forma irrealista. Então, tudo voltado. Eu também posso falar em relação o Ayrton Senna, ele foi um mito da corrida de Fórmula 1. Então, já é outro sentido, né? E geralmente a palavra mito ela é utilizada para explicar fatos de difícil entendimento ou aceitação nas diferentes sociedades. Então, mitologia grega, né, que vai passando e se explica durante os anos. Então, também coisas que são de dificuldade para entendimento das pessoas. Então, aqui nós vamos falar sobre principalmente essa representação falsa que acontece e que pode ser passada de maneira geral para diferentes gerações e diferentes populações, ok? E aí? A verdade já é o contrário, né? A verdade é o que está de acordo com os fatos ou a realidade. Está em conformidade com o real, é autêntico, exato, veracidade. Quando a gente fala em verdade, geralmente, quando a gente fala nas pesquisas, por exemplo, as pesquisas elas precisam seguir um padrão, elas precisam ser sistematizadas, elas precisam fazer uma pergunta e responder corretamente essa pergunta. Então, sempre a gente tem que pensar, o que eu estou seguindo realmente é uma fonte segura? Que vai me gerar um fato real, uma verdade, né? Conformidade autêntica, exatidão e veracidade. É um fato ou evento certo ou verdadeiro que não pode ser negado, tá? Ele é autêntico, então temos que sempre pensar nisso. E no caso das doenças, precisa ter sempre uma comprovada relação entre a causa e o fator de risco, por exemplo, um link, uma ligação mesmo, para ser considerado como verdade. Então, tá. É possível reduzir o risco de câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade que já foi estabelecida por diferentes pesquisas, tá? E aí, para a gente saber o que pode reduzir o risco, a gente precisa saber os fatores de risco para o câncer de mama, né? Existem fatores que são considerados modificáveis, que são os comportamentais, por exemplo, e comprovadamente podem reduzir o risco para o câncer de próstata. Nós vamos falar um pouquinho melhor na frente. Apesar de existirem também alguns fatores que não são modificados, por exemplo, a idade e o histórico familiar. Então, um homem que tem um pai ou um irmão que teve um histórico de câncer de próstata,
ele tem que ser mais vigilante. Não quer dizer que ele vai ter, mas quer dizer que ele precisa procurar aumentar a questão do autocuidado e assistência à saúde, para ter se for o caso, um diagnóstico precoce. E aí, quais são os fatores de prevenção? Ter um peso e manter um peso saudável ao longo da vida. Então, a gente está falando aqui da questão de manter um peso saudável. E não é só perder o peso, o efeito sanfona que a gente fala, ganhar tudo de novo. É mais importante que o homem tenha uma perda de peso em um período maior, mas que ele consiga manter esse peso. E aqui, vários estudos também relacionam com a composição corporal, ou seja, quanto de músculo que esse homem tem e quanto de gordura ele tem, e qual que é a relação entre um e o outro, tá? Manter-se fisicamente ativo. Essa é a principal recomendação hoje que o Instituto Americano de Câncer faz, tá? Em relação ao câncer de próstata. Que o homem ele acumule durante a semana no mínimo 150 minutos de atividade física. E aqui a gente não está falando de atividade física no trabalho, nós estamos falando, por exemplo, se eu tenho trabalho como auxiliar de pedreiro, que são atividades que têm maior gasto energético, que é uma minoria da população hoje que está falando, mas essa atividade não conta. É uma atividade especialmente programada, tá? Uma atividade de lazer, por exemplo. Por quê? Porque alguns estudos têm demonstrado que também tem a ver com a liberação hormonal, tá? Eu tenho que ter uma liberação de dopamina, eu tenho que estar me sentindo bem, tem que ser uma atividade prazerosa, tá? Muito relacionado a isso também. E tem um fator indireto, porque a atividade física, ela vai ajudar no controle do peso e, às vezes, não muda o peso na balança, porém, paciente que está, o adulto, o idoso, né, a pessoa que você está acompanhando, se ele faz atividade física, às vezes ele não muda o peso da balança, mas ele está aumentando a quantidade de músculo, por exemplo, tá? Além disso, outra recomendação siga um padrão de alimentação saudável, que inclui uma variedade de frutas e vegetais, coloridas e alimentos integrais, tá? Limitar carnes vermelhas e evitar, então percebam, limitar o consumo de carnes vermelhas e evitar carnes processadas, bebidas adoçadas com açúcar e alimentos altamente processados, que vai bem em encontro mesmo com as orientações que são prescritas pelo nosso guia para a população brasileira, tá? Limitar o uso de suplementos de cálcio. O cálcio apenas quando é necessário a suplementação, por exemplo, um paciente que tem dificuldade alimentar, que ele tem uma osteopenia, uma osteoporose já diagnosticada, no sexo masculino já é mais raro, acontece em pacientes mais desnutridos, pacientes que têm uma doença de base maior, mas recomenda-se que o cálcio ele seja de origem dietética, tá? E também não fumar e não utilizar, fazer um consumo excessivo de bebida alcoólica. Que no Brasil, a gente, há muitos anos atrás, nós tínhamos diminuído consideravelmente a exposição e o número de homens que fumam. Hoje, infelizmente, os nossos dados epidemiológicos demonstram que a população feminina está aumentando o consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo, e o homem também está retornando o uso de cigarro. Então, mais uma coisa para a gente pensar no autocuidado. Quais são os benefícios, né? Do álcool e da bebida, do cigarro e da bebida alcoólica em excesso. Muito pelo contrário. Em questão de saúde, nós temos vários estudos que demonstram, que comprovam os malefícios tanto do tabagismo, que isso é indiscutível, já tem estudos recentes saindo, inclusive com o uso de cigarro eletrônico, que é o que tem aumentado muito na população, e também com a bebida alcoólica, principalmente quando ela é de rotina e um consumo acima de 2 taças de vinho, por exemplo. Então, de uma cerveja por dia e 1 taça de vinho, por exemplo. O histórico familiar aumenta o risco para o câncer de mama? Ou câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade. Algumas mutações genéticas que são herdadas, né, podem ser transmitidas de geração em geração, ou seja, elas são herdadas. E são encontradas em todas as células do corpo, tá? Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, qualquer câncer, ele pode ser herdado, bom? Então, só que uns têm mais características
que a gente pode alterar do que outros, tá? Acredita-se que as alterações genéticas herdadas desempenham um papel de cerca de 10% do câncer de próstata. Então, mais ou menos 10% só. Então, é um percentual baixo. Então, a gente tem que se preocupar mais com o que a gente pode fazer para evitar isso, o que está no nosso controle, né? Que foram aquelas outras coisas que eu acabei de mostrar aqui nesse slide. O câncer causado por genes herdados é denominado câncer hereditário. E tem como fazer testes, avaliações genéticas para saber se esse câncer foi herdado ou não. Vários genes mutantes herdados foram associados ao câncer de próstata hereditário, tá bom? Então, eu não trouxe todos aqui, mas a gente já sabe que existem diferentes tipos. O câncer de próstata parece ocorrer em algumas famílias, o que sugere que, em alguns casos, pode haver um fator hereditário. Ainda assim, a maioria dos cânceres de próstata ocorre em homens sem um histórico familiar. Ter um pai ou um irmão com câncer, ele vai duplicar ou mais o risco para apresentar. Por isso, essa questão que eu falei no início, o diagnóstico é mais... a prevenção e o diagnóstico precoce é mais importante ainda se existe o pai ou um irmão que tiveram o diagnóstico do câncer. O risco é maior para homens que têm um irmão com a doença do que para aqueles que têm um pai com a doença, tá? Por quê? Porque pode estar querendo dizer que provavelmente ele tem maior chance dessa mutação hereditária ser carregada para a mesma linha familiar, tá? Então, na mesma linha familiar. O risco aumenta significativamente com vários parentes afetados, principalmente se esses parentes fossem jovens. Se eles forem jovens, aumenta mais ainda. Então, um irmão que é mais novo do que eu, por exemplo, e ele teve o diagnóstico de câncer de próstata, eu preciso verificar também, fazer, né, um acompanhamento mais próximo. É verdade que exposições químicas podem aumentar o risco para o câncer de próstata? Sim, é verdade. Há algumas evidências de que bombeiros, por exemplo, que estão expostos à fumaça contínua, podem ser expostos a produtos químicos, né, que podem aumentar o risco de câncer. Então, é uma população que precisa ser investigada, tá? Alguns estudos sugeriram uma possível ligação entre a exposição do Agent Orange, que é um herbicida, ou amplamente utilizado durante a Guerra do Vietnã, e o risco de câncer de próstata. Eu dei uma investigada, curiosidade minha, não sei se alguém aqui também tem essa curiosidade, mas eu não achei nenhuma pesquisa recente em relação aos trabalhadores rurais, né? E o uso de pesticidas, né? Se existe um risco maior, especificamente para o câncer de próstata. É uma pesquisa que poderia ser realizada, mas não encontrei nada. Principalmente a gente pensar aqui na região centro-oeste, no interior de Goiás, a gente tem ainda muitos agricultores que, muitas vezes até sem equipamentos de proteção, digamos assim, realizam a aplicação de herbicidas na plantação, né? O tabagismo também é uma exposição química totalmente relacionada ao câncer de próstata. E também churrasqueiros, aquelas pessoas que ficam sempre, trabalham constantemente com churrasco, né? E que são manipuladores de alimentos com contato direto em churrasqueira, também fogão a lenha, e aqueles que apresentam um consumo elevado de carne vermelha e churrasco, também existem alguns estudos que mostram que pode haver um maior risco para o câncer de próstata. Cerca de 80% dos casos de câncer estão relacionados à exposição a agentes presentes nos ambientes, tá? Então, por isso que é muito importante a gente pensar nessa exposição química, principalmente, por exemplo, falando do nosso voltar, né, a essa exposição excessiva ao tabagismo e também aos cigarros eletrônicos. E também pensando na agricultura, né? Mais um motivo para a gente evitar o uso de agrotóxicos, né? Apesar de existirem evidências científicas que demonstrem que exposições no trabalho podem causar câncer, o número de notificações ainda é muito pequeno. Ou seja, né, existe lá um risco, a gente sabe que existe o risco, mas a contaminação que acontece nas fazendas, por exemplo, ela não é notificada. Algumas empresas também, apesar de ter a CIPA, às vezes não acontece uma notificação, apesar de ser compulsória, né? Então, a gente sempre tem que tentar melhorar
a investigação e a notificação. Estimativas mostram que 10,8% dos casos de câncer em homens e 2,2% de mulheres surgem em função de fatores relacionados ao local de trabalho, porque geralmente um homem ele ocupa maiores lugares de trabalho com maior risco para esse tipo de contaminação, né? Sabe-se que a grande maioria das exposições em ambientes de trabalho a esses agentes carcinógenos podem ser modificada ou eliminada com uso adequado em quantidade e o uso de EPIs, por exemplo, tá? Assim sendo, é de suma importância que os profissionais de saúde atuantes na rede de atenção ao paciente oncológico perguntem a eles sobre exposições ocupacionais que acontecem, a fim de se estabelecer uma possível associação entre o ambiente de trabalho e o câncer relacionado ao trabalho. Então, a gente, já que não tem essa notificação que deveria ter acontecido previamente, nós, como profissionais de saúde que atendemos o paciente com câncer, nós podemos investigar para ter uma melhor noção dessa realidade. Carboidratos da dieta aumentam o risco do câncer de próstata? Não, isso é um mito, tá? Apesar de um consumo elevado de carboidratos simples representar um elevado risco para diferentes doenças, então aqui nós estamos falando dos carboidratos simples, açúcares, ou um alimento que eu consumo que tem adição de açúcar, né? As farinhas mais brancas, então sempre que possível preferir uma farinha mais integral, né? Por exemplo, fazer um bolo, eu posso usar metade de uma farinha integral, metade da farinha branca, né? Porque a gente também tem que pensar na palatabilidade. Isso são estratégias que a gente pode utilizar para reduzir os carboidratos simples da nossa dieta. Mas, em relação ao câncer de próstata diretamente, é um mito, tá bom? Uma corte com 8.128 homens suecos, consistente com outros estudos prévios, ou eles comprovaram que não houve uma associação entre a ingestão de carboidratos totais, também de fibras dietéticas, grãos inteiros, vegetais, frutas e morangos, batatas ou pão, com baixo ou alto teor de fibra e doces e açúcar e o risco de câncer de próstata, tá? Então, assim, apesar de os estudos também serem escassos, a gente não está tendo estudos com esse objetivo recentemente. A última corte que eu encontrei foi de 2012. E se vocês hoje fizerem uma busca na PubMed, vocês vão ver que não existem estudos em boas revistas, em revistas de fator de impacto considerável e com um tamanho amostral suficiente para responder essa pergunta. Então, em relação aos carboidratos, não existe um risco direto. Porém, a gente pode fazer uma reflexão em relação ao excesso de peso, que uma dieta aumentada em carboidratos simples, por exemplo, também bebidas açucaradas, doces, ela pode gerar um aumento de peso, que é reconhecidamente um risco para o câncer de próstata, ok? Então, até tá aqui. Bolos e biscoitos, né, podem aumentar o risco. Consumo excessivo de massas e arroz, então o macarrão branco, o arroz branco, aumento de cereais refinados, bebidas adoçadas com açúcar, isso sim pode aumentar o risco, tá? Que foi encontrado inclusive por essa corte de 2012. Por quê? Porque geram alterações na insulina, que a gente fala que é um hormônio que quando a gente está com uma quantidade maior no sangue, né? E a gente está com aumento de açúcar no sangue, muitas vezes está relacionado a altos níveis de insulina, porém essa insulina não consegue agir da maneira que ela deveria. Então a célula não é carreada para onde, o açúcar não é carreado para dentro da célula onde ele deveria agir, né? E além disso, essa insulina aumentada pode agir lá no eixo endócrino, fazendo a relação com o fator de crescimento semelhante à insulina, que já está relacionado em diferentes tipos de câncer, por exemplo, o câncer de mama e o de próstata, tá bom? O processamento dos alimentos também está realizado. Então, quando a gente fala no alimento que é processado, a gente tem vários aditivos ali. E aí a gente também pensa, até lá, desde quando esse alimento iniciou lá na produção, se é um alimento in natura, eu já tenho exposição
né? Já tem que tomar cuidado de onde vem esse alimento para pensar na questão da exposição a agrotóxico. E eu ainda vou lá na indústria e adiciono mais aditivos alimentares. Então, eu sempre tenho que dar preferência para o alimento mais natural possível. Mas estudos são necessários para avaliar isso, estudos mais recentes, no caso. Produtos lácteos e suplemento de cálcio reconhecidamente aumentam o risco para o câncer de próstata? Não, isso é um mito, tá? Reconhecidamente não. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é essa questão de a suplementação de cálcio ser realizada em casos que são necessários. A gente sempre deve garantir que o cálcio ele seja adquirido por meio da alimentação, sempre que possível, tá? Os resultados aparecem conflitantes quanto ao diagnóstico de câncer de próstata. Uma coorte de 16 anos, com 3.544 casos, indicou que o consumo superior a 1.500 miligramas de cálcio por dia foi associado a casos mais avançados e agressivos, tá? A ação do cálcio no receptor sensível ao cálcio presente nas células da próstata poderia aumentar o risco para câncer, para o tipo de câncer de próstata, né? Mais agressivo. Então, essa seria uma relação mais direta, ok? A Sociedade Americana de Câncer, eu traduzi aqui, mas ela fala o seguinte, que alguns estudos sugeririam que homens que consomem muito cálcio, acima da recomendação do RDA, do IOM, por meio de alimentos processados, adicionados de cálcio, por exemplo, ou de suplementos, né, podem ter um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Mas a maioria dos estudos não encontrou essa ligação com os níveis de cálcio encontrados na dieta da população americana normal, então na dieta do dia a dia. Então, por isso a gente fala que o risco maior é essa suplementação desenfreada que está acontecendo muito nos nossos dias atuais. E é importante notar que o cálcio é conhecido por ter outros efeitos benéficos na saúde. Então, uma alimentação equilibrada que adeque, que mantenha o cálcio conforme as recomendações, é importante. O consumo diário de refrigerante pode aumentar o risco para o câncer de próstata? Sim, é uma verdade. O consumo diário de 330 ml de refrigerante, qualquer tipo, foi apontado por um estudo em 2012, que foi publicada numa revista muito boa, né, no Colégio Americano de Clinical Nutrition, que é fator de impacto excelente, a gente tem excelentes pesquisas lá, como importante fator de risco para o diagnóstico de câncer de próstata, principalmente quando a gente fala em câncer mais agressivo. E essa coorte, ela foi com um número expressivo de pacientes, tá? Um bom tempo de acompanhamento, além de ser uma coorte que a gente fala que o nível de evidência é muito maior quando a gente fala de estudos de coorte, que o paciente é acompanhado por muito tempo, né? E esse estudo indicou, de 2012, ele indicou que houve um aumento mais ou menos de 40% no risco, ok? Carne vermelha processada e embutidos aumentam o risco de câncer de próstata? Sim, aumentam, tá? A carne vermelha deve ser limitada e os embutidos devem ser evitados. Por quê? Porque tem altos níveis de amina heterocíclicas e essas aminas heterocíclicas, elas são mutagênicas, comprovadamente. Além disso, tem grande quantidade de gordura saturada e gordura trans, tá? Aí, no caso, por exemplo, a carne vermelha, o que eu posso fazer? Eu posso preferir as opções mais magras e evitar as feitas no churrasco de carvão, tá? O churrasco a gás já tem uma relação menor. Ganho de peso também pode estar influenciando, porque se eu tenho uma dieta com muita carne vermelha e processada, eu posso aumentar meu ganho de peso e principalmente a gordura abdominal. E alguns estudos também demonstram que pode gerar um desequilíbrio hormonal e alteração, inclusive, da flora intestinal. Consumo de fontes de licopeno pode prevenir o câncer de próstata? Sim, é uma verdade, tá? Teve uma época que fizeram-se muita propaganda em relação ao licopeno e tal. E hoje em dia a gente já não escuta falar mais tanto. Mas sim, o consumo de fontes naturais de licopeno
podem prevenir o câncer de próstata, tá? Alimentos como o tomate, o molho de tomate, que para fazer o molho de tomate puro da fruta, né, o natural, a gente usa vários tomates, então a gente tem uma maior concentração de licopeno aí. A goiaba também, eles devem ser incluídos como parte de uma alimentação saudável. Estudos em animais e in vitro demonstram que o licopeno pode agir em diferentes fases do tumor, tanto lhe prevenindo a iniciação, a progressão e a proliferação. E além disso, ele pode, em células em animal, alguns estudos em animal, não, in vitro, demonstraram que o licopeno, ele pode inclusive trabalhar lá, induzindo a apoptose de uma célula que já foi alterada, ok? E aí, para concluir, né, não apareceu a fotinha aqui, deixa uma fotinha aqui, o homem, né, assim como a mulher, nós seres humanos, nós precisamos sempre manter o nosso cuidado. Esse cuidado, ele vai desde o autocuidado diário, na praticidade física, de evitar práticas que nós já sabemos que são maléficas à saúde, por exemplo, tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar, né? E evitar gatilhos que nos fazem escolher essa alimentação não saudável, esse hábito de saúde não saudável, né? O tabagismo e o consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Outra coisa, a gente sempre tem que pensar qual a fonte da nossa informação. Então, muito cuidado com as informações que são disseminadas nas mídias sociais. Pensar com um estilo de vida como uma regra, não uma exceção. Então, assim, o estilo de vida, por exemplo, a gente falando da atividade física. Eu não devo deixar para fazer atividade física quando der tempo. A atividade física, eles têm que estar incluída na minha agenda diária para que eu possa fazer essa atividade física. Porque se eu deixo ela para escanteio, como uma exceção, ela acaba não sendo realizada. O nosso guia alimentar, ele pode ser uma estratégia muito importante para a gente começar a mudança no nosso dia a dia, tá? Além disso, limitar o consumo de alimentos processados, que também é uma orientação do próprio guia alimentar, aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, praticar atividade física no mínimo 150 minutos por semana é o ideal. Mas não comecei com 150 minutos, mas eu vou fazer um planejamento de começar e terminar, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica, não fumar e o uso de suplementos deve ser feito com cuidado, com cautela, porque já tem diferentes estudos relacionando o uso de suplementos a diferentes doenças. Então, a gente precisa dedicar cautela quando a gente vai suplementar. Essas foram as principais referências utilizadas. Muito obrigada.